O Pedro também nos enviou uma pergunta por e-mail. Ele perguntou assim: tenho um colega de trabalho surdo, acho a Libras incrível e quero me comunicar melhor com meu colega de trabalho, mas estou com dificuldades em aprender a Libras. Fiquei curioso com a escrita de sinais e vi ela como uma possibilidade de me fazer acelerar meu aprendizado da Libras. A escrita de sinais pode ser aprendida por quem está começando na Libras agora, quem é completo iniciante? Sim, e aí acontece um fenômeno bem curioso, né? Quando você está aprendendo inglês, por exemplo, ou qualquer outro idioma falado, o ideal é primeiro você aprender a falar o idioma para depois você aprender a escrever ele. Né? Mas na língua de sinais, o processo é diferente, porque a escrita da língua de sinais ela é muito icônica, é muito visual. Então, você consegue, de forma muito prática, ir percebendo exatamente os sinais, como eles são feitos. Percebe? Você vai vendo exatamente as configurações de mão, como você está vendo aqui. Você vai vendo também essa prática dos textos em Libras. Você vai vendo exatamente como que se escreve as locações na Libras, percebe? E assim por diante. Então, essa prática vai te ajudando a desenvolver aquilo que é chamado de consciência fonético-fonológica. Ou seja, você passa a ter mais consciência, você passa a saber quais são os detalhes da Libras, como eles funcionam e como que você pode utilizar eles para desenvolver uma comunicação mais clara. Então, por isso que no livro aqui sempre tem fotos reais, minhas e de Raquel, por exemplo, em que você vai percebendo exatamente essas nuances da Libras, em que você vai percebendo como que os sinais são compostos, como é que eles são feitos, como eles são sinalizados. E aí você começa a observar, através da escrita, que alguns sinais usam a mesma configuração de mão, mesmo formato de mão que um outro sinal. Vou ver aqui alguns exemplos para você perceber aqui, ó. Escrevi aqui 2 sinais aqui para você perceber esse detalhe que eu falei aqui, ó. Esse sinal aqui, ó. Vou botar aqui de outra forma, vamos lá. Esse sinal aqui, assim, nome. E esse outro sinal aqui embaixo, assim, ó, escoteiro mirim. Lembra dos escoteiros? Escoteiro mirim. Então você percebe que os 2 sinais são feitos com o mesmo formato de mão. Isso é chamado na Libras de configuração de mão. Percebe? Exatamente o mesmo. Os 2 aqui foram feitos usando a cabeça, no caso, esse primeiro aqui só com uma expressão facial, e esse segundo aqui com uma lotação, né? O sinal é feito aqui na testa, percebe? Mas a mesma configuração de mão. Então, isso vai te ajudando a perceber como que a Libras funciona, como que os sinais são formados. E aí você começa a entender com muito mais clareza. Eu me lembro até hoje, quando o surdo amigo nosso foi ali em casa, foi gravar uma aula para a gente na Universidade da Libras. Isso tem muito tempo já, né? A gente morava em Belo Horizonte na época. Ele foi convidado para poder gravar uma aula especial. Fiz uma entrevista com ele também, que está disponível para os nossos alunos. E aí, naquele processo, o que aconteceu? A gente estava na mesa em casa. E então ele fez alguns sinais bem diferentes que a gente não conhecia, né? E aí foram tão interessantes os sinais que eu levantei assim num pulo. A gente estava almoçando, eu levantei num pulo assim, fui no quarto, peguei um caderno, fui lá e fiz a anotação na hora. E ele ficou assim, congelado ali, sem entender o que eu estava fazendo. Aí eu mostrei para ele. Eu fiz aqueles sinais escritos. Foi esse sinal aqui. Pode ser tanto assim quanto assim, né? Que significa república, no sentido da república universitária, né? Que os estudantes dormem em alojamentos, geralmente quartos alugados, né? E naquele processo, ele ensinou um outro sinal aqui também, esse sinal. E esse sinal aqui mostra exatamente o significado de currículo Lattes. Então, assim, você vê que esses sinais, eu escrevi eles, provavelmente foi o quê?
2013, 2014, mais ou menos. Poxa, eu lembro desses sinais até hoje. E esses dois sinais são sinais que não são tão usados assim no cotidiano da comunicação com os surdos. São sinais importantes, mas não são tão usados assim. Então você grava com muita facilidade mesmo. Parece que o sinal foi assim, talhado ali na mente mesmo, sabe? Então é muito incrível isso.